Olá, crianças. Damos graças a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tenho conseguido gravar algumas histórias para vocês. E hoje eu quero contar para vocês uma linda história que está na Bíblia, o livro de Deus. E você deve estar imaginando por que a missionária está usando um óculos escuro. Deixa eu explicar para vocês. Vocês já viram ou conhecer alguém que era cego? Que é cego? Você conhece alguém? Eu conheci duas pessoas. Olha, ser cego, eu imagino que não deve ser nada fácil. Hoje em dia, alguns cegos conseguem trabalhar no computador, alguns conseguem andar usando, às vezes até um cachorro para guiar, que chama guia, cão guia, não é verdade? Mas na época de Jesus, era bem difícil para algumas pessoas que eram cegos, porque não havia emprego para eles. Então, eles tinham que pedir esmolas, ou seja, tinha que estar pedindo dinheiro. Às vezes as pessoas davam dinheiro, às vezes pão, né? Alguma coisa para que ele pudesse se alimentar. Na nossa história de hoje, nós vamos conhecer um homem que ele era cego. O nome desse homem era Bartimeu. Bartimeu, ele morava na cidade de Jericó. Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, a cidade das flores, e ficava situado ali bem ao pé, ali bem pertinho de Jerusalém. Era uma cidade também cheia de comércio e as pessoas entravam, saíam da cidade, certo? E ali na entrada da cidade de Jericó estava Bartimeu pedindo esmola. Uma esmola, por favor, uma esmola, por favor. A Bíblia não diz como ele chegava até aquele local. Provavelmente, alguns amigos levavam Bartimeu ali para ele ficar pedindo esmola. Ele não podia trabalhar, porque ele era cego, sabe? Mesmo que Bartimeu fosse cego, ele podia sentir o cheiro das flores, podia ouvir né, os passos, as pessoas falando. Ele não podia enxergar, mas ele podia cheirar, podia comer, não é verdade? Mas sabe de uma coisa? Eu imagino que para Bartimeu não era nada fácil. Que terrível, não é? Viver assim na escuridão. Mas você sabia que existe algo pior do que viver, do que não poder enxergar? É o pecado. Crianças, o pecado é qualquer coisa que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada ao nosso Deus. Quando você pensa mal de alguém, isso é pecado. Quando você mente, você sabe quem é o pai da mentira? É Satanás, o inimigo de Deus. Quando você xinga o seu colega, desobedece o papai, grita com o outro, cai no chão, isto é pecado. E sabe de uma coisa? A palavra do Senhor diz, lá em João 3,19, diz o seguinte: e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, os homens, quer dizer, todas as pessoas, eu e você, muitas vezes amamos mais as trevas. Quando fala que as trevas quer dizer o pecado, né? Porque desde que Adão e Eva pecaram contra o nosso Deus, nós já nascemos com o desejo de pecar, de fazer coisas erradas contra o nosso Deus. O pecado é muito triste, porque é contra Deus. E o pecado, ele precisa ser castigado. O castigo do pecado é a morte. É ficar longe de Deus para sempre no lugar horrível. E eu e você temos um problema do pecado, que é pior do que a cegueira do cego, especialmente daquele cego da nossa história de hoje que nós estamos aprendendo sobre Bartimeu, né? Na verdade, Bartimeu, ele tinha dois problemas aqui na sua vida: a cegueira física e a cegueira espiritual. A cegueira espiritual seria então o seu pecado. Ele era pecador também, assim como você e eu temos pecado contra o nosso Deus. Que tristezas, não é verdade? Aconteceu
aqui. Eu imagino, né, que todos os dias ali Bartimeu ia para aquele local. E aconteceu que um dia ele ouviu aquele alvoroço, né, aqueles passos, pessoas entrando na cidade, provavelmente alguém falando, ele está aqui na cidade. Então as pessoas estavam ali correndo, todo mundo estava querendo saber o que era aquilo. E Bartimeu, então, ele ficou atento para saber o que era aquilo. O que estava acontecendo? Essa zoada toda, as pessoas falando alto, né? Então, a Bíblia diz que ele perguntou o que estava acontecendo, o que era aquilo. Mas eu imagino também que Bartimeu, ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque já tinha se espalhado o que Jesus estava fazendo. E certo dia, eu imagino que alguém chegou para ele e falou sobre Jesus, que Jesus havia curado, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus tinha curado até cego. Imagino que ele ouviu sobre o Senhor Jesus. E naquele dia foi um dia bem diferente. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, lá no livro de Lucas 8:36. E ouvindo, né, Bartimeu ouvindo, o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciava-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, quando ele ouviu aquele tropel, as pessoas falando alto, as pessoas comentando, ele perguntou: o que é isso? E as pessoas disseram para ele: é Jesus que está entrando na cidade de Jericó. E naquele momento, sabe o que Bartimeu fez? Ele gritou. Olha só o que diz a palavra de Deus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas algumas pessoas falaram para ele: cala a boca, Bartimeu, cala a boca. É o que diz aqui a palavra de Deus. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento, a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus estava caminhando e Jesus parou e mandou que trouxesse Bartimeu até ele. Naquele momento, né? Quando o Senhor Jesus parou para ouvir aquele cego, isto mostrou o grande amor de Jesus pelo Bartimeu. E sabe de uma coisa? Ele também te ama. A Bíblia, a palavra do Senhor, nos diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Efésios 2:4. Que grande amor o Criador de todas as coisas tem por você e tem também por mim. Sabe esse círculo? O círculo, ele não tem começo e ele não tem fim. Assim é o nosso Deus, ele é eterno. E o amor que ele tem por você nunca vai acabar. Ele te ama muito. Foi ele quem te criou. Ele criou o sol, a lua, as estrelas. Criou tudo que há nesse mundo e ele criou o lindo céu. O céu, um lugar maravilhoso, onde Deus mora. Onde Deus está preparando um lindo lugar para os seus filhos, onde as ruas são de ouro. Lá não há tristeza, lá não há dor. E esse Deus, ele é santo, ele é perfeito. E mesmo sendo tão santo, tão perfeito, ele te ama. E amava Bartimeu também. E por isso, naquele momento, Jesus parou e mandou que trouxesse Bartimeu até ele. E naquele momento, os amigos de Bartimeu chegaram para ele e disse: ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E a Bíblia diz que naquele momento ele tirou a sua capa. A sua capa provavelmente era uma roupa, uma capa bem grande, uma blusa, vamos dizer assim,
uma blusa bem grande, né? Um casaco bem grande ele tirou e aqueles amigos levaram Bartimeu até onde o Senhor Jesus estava. É tão bom ter amigos, não é verdade? Criança, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, você também pode ajudar um amigo que está precisando. Nós podemos ajudar os nossos amigos, não é verdade? Assim como aqueles amigos ajudaram Bartimeu. Como é que eu posso ajudar uns amigos? Aquele amigo que está doente, você pode fazer uma visita quando puder, você pode orar por aquele amigo. Se alguma coisa cai lá no chão, você pode ajudar alguém, não é verdade? É muito bom ter amigos, e os amigos servem para a gente também ajudar. Não só para nos ajudar, mas para ajudar as pessoas também. Nós devemos ajudar uns outros, devemos ser bondosos para com as outras pessoas também, bondosos na verdade, não é? Então, naquele momento, quando levaram Bartimeu até onde o Senhor Jesus estava, o Senhor Jesus perguntou para ele, né? Quando ele estava lá, então o Senhor Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E naquele momento ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Sabe, quando o Senhor Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Na verdade, o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, era o único que podia ajudar Bartimeu. E também ele é o único que pode ajudar com o nosso pecado. Porque Jesus, sendo o Filho perfeito de Deus, ele pagou um preço naquela cruz pelos nossos pecados. Ele foi castigado em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. A palavra do Senhor diz: e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Ele foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele carregou a pesada cruz. Furaram as suas mãos, os seus pés com pregos. Ele é o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que Jesus poderia ter descido da cruz? Sim, ele poderia, porque ele é Deus. Mas ele sabia que somente através do seu sangue, um dia, eu e você, poderemos morar com ele naquele lugar maravilhoso, no céu que ele preparou para os seus filhos. E sabe, o Senhor Jesus, depois que ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, a Bíblia diz que ele venceu a morte. Ele está vivo. Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. E sabe, crianças, Jesus é o único que pode perdoar o seu pecado, que pode resolver o problema do seu pecado. E era o único que podia resolver o problema de Bartimeu também. Podia resolver o problema do seu pecado e também da sua cegueira física. E naquele momento, quando ele perguntou: que queres que eu te faça, né? E Bartimeu então disse o seguinte: Senhor, que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. Era isso que Bartimeu queria. E sabe, naquele momento, o Senhor Jesus então disse o seguinte para ele: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Olha só, naquele momento o Senhor disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente ele tornou a ver, tornou a enxergar. E qual foi o primeiro rosto que Bartimeu viu? O rosto do Senhor Jesus. Imagine a alegria de Bartimeu. Mas sabe, crianças, Jesus ele resolveu os dois problemas de Bartimeu quando ele diz o seguinte: recupera a tua vista, né? Ele resolveu o problema
da sua cegueira física. E quando ele diz, a tua fé te salvou, ou seja, ele foi perdoado. Jesus perdoou os seus pecados. Mas não somente isso, a Bíblia diz também que também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Que grande alegria foi para Bartimeu naquele dia, um dia inesquecível. Agora, ele era um seguidor de Jesus, ele estava seguindo a Jesus, louvando a Jesus. E agora ele podia voltar para sua família, podia trabalhar. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa para Bartimeu. Sim, Jesus havia resolvido seus dois problemas, o problema da cegueira física e o problema do seu coração, o problema espiritual, da sua cegueira espiritual. E sabe de uma coisa? Jesus, ele tem também o poder de salvar você do seu pecado. Ele resolveu o problema de Bartimeu. Ele também quer resolver o problema do seu coração, que é o pecado. Você tem pecado? A Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jesus é o único que pode perdoar o seu pecado. Ele pagou o preço. E a palavra do Senhor diz lá em João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você já tem essa luz da vida? Você já tem Jesus como Senhor e Salvador? Lembre-se, Ele é o único que pode trazer luz para o seu coração. Ele é o único que pode tirar você das trevas do pecado e te levar para a verdadeira luz. E aí você vai ter o seu coração limpo de todo pecado, tá certo? Deus te abençoe e que você medite nessa linda história que Deus nos deixou aqui para que nós pudéssemos obedecer a Bíblia, a palavra do Senhor, e também seguir os passos do Senhor Jesus, seguir o exemplo do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia. Até a próxima.